Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de história? Olá, pessoal, hoje nós vamos falar da Antiguidade Oriental. Nós vamos ver as primeiras informações sobre esse tema. Mas antes de eu falar para vocês o que é Antiguidade Oriental, nós precisamos entender algumas coisinhas. Por exemplo, até a semana passada nós estávamos falando de pré-história. E agora você pode ver pelo título que eu vou falar de história. Então vamos entender. Pré-história, como eu já disse para vocês, é tudo aquilo que aconteceu com o homem antes do surgimento da escrita. Obviamente, a história começa com o surgimento da escrita, que teria surgido por volta de 4.000, 3.500 anos antes de Cristo. Então, estou falando de história, estou falando a partir do surgimento da escrita. E como que era essa escrita? Essa escrita era através de desenhos, de símbolos, bem diferente das letras que nós conhecemos hoje em dia. Eu trouxe algumas imagens aí para vocês. Essa imagem aqui de cima, ela representa a escrita cuneiforme. Você pode ver que ela é cheia de, parece que símbolos, ela é cheia de linhas, de curvas. Por que ela chama cuneiforme? Nós vamos estudar isso com calma, mas era a escrita dos sumérios, e porque ela era talhada em madeira e em pedra com esse objeto aqui do lado que era a cunha. Então, cunha deu origem à escrita cuneiforme. E essas duas imagens aqui de baixo são da escrita egípcia. Vocês podem ver que são baseadas em imagens, em desenhos, em símbolos. Tá bom? Mas nós vamos ver isso daí com mais calma mais para frente. Então, quando eu falo em história, né, que surgiu com a escrita, eu tenho 4 períodos diferentes. Então, ela começou lá em 4.000, mais ou menos antes de Cristo, e está durando até hoje. Então, nós temos a Idade Antiga, que surgiu com a escrita e terminou no ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Nós vamos estudar depois. Eu tenho a Idade Média, que é o segundo período da história, que se iniciou em 476 depois de Cristo, que foi quando terminou o Império Romano do Ocidente, e foi até o fim de Constantinopla em 1453. O terceiro período da história é chamado de Idade Moderna. É o período que começa com o fim de Constantinopla em 1453 e termina com o início da Revolução Francesa em 1789. E o quarto e último período da história é a chamada Idade Contemporânea, que começou com a Revolução Francesa e dura até os dias de hoje. Então você pode ver que sempre o final de um período histórico é o começo do outro. Então nós tivemos 4 e nós vamos estudar o primeiro. Nesse ano nós estudaremos a Idade Antiga e uma parte da Idade Média. Mas vamos com calma, tá? Vamos falar primeiro de Idade Antiga, então. Como eu já disse, começou em 4.000 a.C. e terminou em 476 depois de Cristo. E essa idade antiga tem algumas características comuns, como por exemplo, foi lá que surgiu a vida urbana, os homens começaram a construir as primeiras cidades, nós tivemos o surgimento do comércio, da cultura, da arte, nós tivemos o surgimento da maior parte das religiões, sendo que a maior parte delas é politeísta, já vou explicar para vocês o que é isso. E essa idade antiga, ela tem 2 grupos diferentes: a antiguidade oriental e a antiguidade clássica. A antiguidade oriental é quando eu estou falando dos egípcios, dos mesopotâmicos, da China, da Índia. Muita atenção, hein? Mesopotâmia é uma região, então não é uma civilização só. Nessa região você tinha várias civilizações, como sumérios, babilônios, assírios, fenícios, persas, etc. Nós vamos estudar com calma. E na Antiguidade Clássica, então, como nós vimos, Grécia e Roma. Bora lá, então, falar um pouquinho da Antiguidade Oriental? A Antiguidade Oriental, quando você observa no mapa onde todas essas civilizações que eu falei para vocês antes, essas aqui, ó, Egito, Sumérios, Babilônia, China e Índia, elas têm uma característica em comum, que é que todas elas são atravessadas por grandes desertos. Já imaginou você viver num deserto? Como que é difícil, longe da água, quase não chove. Então, uma das características de todos esses povos é que, embora fossem áreas desérticas, sempre tinha um rio ali que nunca secava, era um rio perene.
ele sempre tinha água. Então, essas civilizações que não eram bobas nem nada, elas se desenvolveram perto desses rios, às margens desses rios, porque longe deles seria impossível sobreviver. Então, a sobrevivência estava relacionada a estar às margens desses rios. Então, a primeira característica é que elas se desenvolveram próximas dos rios. Por quê? Porque elas se localizavam em áreas de deserto. Então, gente, por essa proximidade dos grandes rios, essas civilizações foram chamadas de civilizações de regadio. Regar lembra água, ou hidráulicas, porque eles fizeram grandes obras hidráulicas para aumentar a influência desses rios. A gente vai entender isso também. Então, por enquanto, a informação é que todos se desenvolveram perto dos rios, porque era necessário devido à condição de áreas desérticas. E esses rios, eles eram tão importantes, gente, que muitas vezes eles eram considerados deuses, tá? Eu trouxe aqui para você entender um pouquinho essa oração ao rio Nilo. Eles achavam tão importante, o rio Nilo era o rio do Egito, então as pessoas consideravam tão importante a atuação do rio Nilo que muitas vezes ele era considerado um deus. Vou ler para vocês rapidinho para você entender. Salve tu, Nilo, que te manifestas nessa terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, nesse dia em que é celebrada. Ao irrigar os prados criados por Ra, tu fazes viver todo o gado. Tu, inesgotável, que dás de beber à terra. Senhor dos peixes durante a inundação. Nenhum pássaro pousa nas suas colheitas, tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos tempos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em inquietação. Então dá para a gente entender aqui, depois nós vamos, através de exercícios, analisar essa letra, né, essa oração do rio Nilo, mas você consegue perceber que ele era considerado como um deus, porque as pessoas precisavam muito, no caso aqui do Egito, né, do rio Nilo para sobreviver. Então era essa a importância dos rios nesse período, tá bom? Então nós vimos até agora a importância dos rios para essas civilizações. Uma outra característica dessas civilizações é que todas elas eram teocracias. Que é isso? Teo significa Deus, cracia significa poder. É um sistema político em que o governante ele é considerado uma encarnação de Deus ou o próprio Deus. Então as pessoas faziam tudo o que ele queria, né? Porque elas não queriam brincar com Deus, desafiar a Deus. Tá bom? Então, todos os governos da antiguidade eram teocráticos, eram teocracias, ou seja, os governantes eram considerados deuses. E essas religiões, elas eram politeístas. A maioria dos povos eram politeístas, exceto hebreus e persas. Mas o que é isso, hein, politeísmo? Politeísmo é uma forma de religião em que as pessoas acreditam em vários deuses, não é um deus só, mas sim vários deuses. E esses deuses, eles têm uma característica interessante, que eles são antroposomórficos. Nossa, prof, que palavrão que é esse? Vou explicar para vocês o significado dessa palavra. Antropo significa homem, zoo significa animal. Mórficos significa forma. Ou seja, esses deuses da antiguidade, eles tinham metade da sua forma humana e metade animal. Como, por exemplo, esse carinha aí da imagem que eu coloquei para vocês, que era o deus Horus, metade homem e metade falcão. Então, grande parte desses deuses, eles tinham os dois formatos, homem e animal. Tá bom? Gente, até aqui o que eu tinha para falar para vocês. Na semana que vem, nós vamos estudar cada uma das civilizações da Antiguidade Oriental. Qualquer dúvida, à disposição. Muito obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus.